Bem, amigos da Psiclean e da Psicursos, estamos abrindo aqui mais um encontro do nosso Clube do Livro. Estamos avançando bem, né, no nosso livro, chegando próximo do fim. Isso é sempre aquele gostinho feliz, né, de estar indo bem ao longo dos livros. Vamos iniciar, conforme nossa tradição aqui, promovendo a Psiclean e a Psicursos. Tá, estamos no Setembro Amarelo ainda. Então, se você, psicólogo, está com algum caso difícil, de risco, está inseguro sobre como lidar com isso, na Psiclean temos também supervisão clínica. Entre em contato com a gente, tá? Mesmo supervisão a granel, né? Como chama? Às vezes um encontro, né? Para tirar dúvidas, pegar alguma orientação, já dá para um tanto de encontros quando é assim, né? Então, toma cuidado com esse tipo de caso, né? Não dá mole para ele. Não come mosca, né, nesse tipo de caso. É o pior tipo de problema que a gente pode estar enfrentando na clínica. Então, se prepara para ele. Uma maneira boa de se preparar para ele é com supervisão, por exemplo. Né? Outra maneira interessante de se preparar para esses casos difíceis é com qualificação. Né? O curso Intervenção em Crise, treinamento para psicólogos que lidam com casos de suicídio, está quase pronto, né? Ele ainda não está pronto, deve estar saindo no final do ano, provavelmente. Então, enquanto isso, né, você ainda não tem acesso a esse curso, entre em contato com a gente. Né? Supervisão clínica é mais um dos serviços que a gente oferece, né, aqui na Psiclean e Psicursos. Quem quiser supervisão em grupo, também pode entrar em contato aqui. Se você já tiver um grupo, né, você pode trazer seus contatos todos, a gente vai combinar o horário, direitinho vai funcionar. Se você ainda não tiver um grupo formado, para isso a gente faz uma lista de esperas com alguns horários disponíveis. Né, se encaixar na sua agenda e na agenda dos colegas que estão a fim de fazer o grupo também, já podemos abrir uma supervisão em grupo, tá, para poder lidar não só com nossos próprios casos, mas também ouvir os casos do colega. É uma experiência muito enriquecedora. Né? Então a gente aprende bastante com isso. Quando chegar a nossa vez de se deparar com algum caso difícil, seja suicídio, transtornos alimentares, outros quadros psiquiátricos, problemas de relacionamento, ou enfim, vários casos, se tiver depressão, ansiedade, né, outras, orientação vocacional e por aí vai, a gente pode, quando chegar a nossa vez de lidar com esses casos, estaremos já preparados, porque acompanhamos alguns colegas, né, na supervisão deles. Enfim, mais um produto aqui da Psiclean e da Psicursos para ajudar vocês aí a lidar com as questões, os desafios, né, que aparecem nessa nossa carreira de psicólogo clínico. Bom, semana que vem eu volto com informações sobre o nosso primeiro curso mesmo. Tá? Vamos estar lançando provavelmente ali no final de outubro para o mês de novembro. Tá? Vai ser o nosso primeiro curso. Vou trazer informações sobre ele no nosso próximo encontro. Fiquem atentos. Aí. Outro ponto que a gente tradicionalmente promove aqui nos nossos encontros do Clube do Livro é reflexões sobre o comportamento de ler. A ideia está promovendo a leitura. Então, entender melhor esse comportamento ajuda a gente a lidar com ele. Falamos de vários aspectos diferentes até agora, né, desse comportamento de ler. E eu vou trazer um tópico aqui para esse nosso encontro de hoje, que é a proposta de mapear as esquivas desse tipo de comportamento. Tá? Se você não está conseguindo render da maneira como você gostaria na leitura, ou se você quer render em alto desempenho, né, e você precisa estar analisando cada pequeno detalhe, né, que dê problema ali na sua, envolvendo esses comportamentos, essas contingências da leitura, né, você precisa se debruçar mais, né, sobre entender esse tipo de coisa. Uma proposta para você é mapear as suas esquivas. Tá? Quais são os problemas ou os obstáculos envolvendo, né, toda vez que você vai, envolvendo a vez que você tentou ler e não rendeu conforme você gostaria. Outro dia eu passei na frente de um colégio infantil, né, e aí tinha, né,
um banner, assim, ou né, um muro assim deles, onde com algumas ações que a escola promovia, né, ali, desde esportes variados, né, e, sei lá, preparação para a cidadania, alguma coisa bem genérica assim. Aí tinha também, aqui nós temos a hora da leitura, né, ali na escola, eles estavam promovendo isso ali, né, nós temos aqui a hora da leitura, que é muito comum, inclusive, né, nessas escolas infantis. Tá? Que é um hábito que, infelizmente, muitas crianças, adolescentes ou adultos deixam de ter. Né? Uma hora para leitura. Né? Um horário reservado para isso. Do mesmo jeito que você tem seus compromissos, né? no consultório, né? Que você tem seus compromissos familiares, você tem seus compromissos com a Disney Plus lançando, né, os novos episódios dos super-heróis a cada dia X, né, e tudo, você tem esses compromissos, é importante que você estabeleça também alguns compromissos com a leitura, né, como a hora da leitura. Né, é legal esse nome, né, acho que ajuda até mesmo a impor limites socialmente falando. Né, não, o que você está fazendo agora? Estou ocupado. Fazendo o quê? Não está fazendo nada, não. Estou na minha hora de leitura. Né, se não é algo que as pessoas acham que você não está fazendo nada. Né? E aí, à medida que você tem, né, o comportamento regular de estar lendo, os obstáculos podem ser mais facilmente mapeados. Por que você está se esquivando, né, daquele comportamento de ler, que foi planejado ou que foi desejado? Né? Analisa essas esquivas, né, identifica o padrão delas, a topografia das respostas de esquiva. Não, eu me esquivo porque eu tenho um compromisso profissional que atravessou esse horário. Eu me esquivo porque eu tenho... eu estou muito cansado, aí eu vou ver uma série, por exemplo. Né? Eu me esquivo porque eu tenho, né, um compromisso doméstico ou familiar. Né, que aí acaba interrompendo ali meu rendimento, minha coisa. Eu, por exemplo, de preferência, eu gosto de começar a ler e dar o tempo de leitura necessário para eu terminar um capítulo que seja. Ou pelo menos uma sessão dentro do capítulo. Se você para nos marcos que o livro mesmo estabeleceu como intervalos, como momento para recuperar o fôlego da leitura ou para alguma coisa assim, fica mais fácil de recomeçar. Né? Se você para no meio de uma página, né? Quando você vai abrir aquela página para recomeçar, você vai ler aquele parágrafo, mas o que é o parágrafo anterior mesmo? E o que era essa seção mesmo? O que ela dizia e tal? Né? Acaba que você tem mais dificuldade de pegar o fio da meada, né? E fluir ali. Ou né, se eu estou lendo, mas de repente eu paro porque isso aqui está me interrompendo, cara. Né? O celular, baita fonte de distração e problemas. Durante a maior parte da existência da humanidade não existia isso aqui, né, para estar distraindo as pessoas. Elas tinham, né, de repente, outras condições de estar se entendendo ali. Eu me esquivo da leitura para poder abrir o Instagram, para poder abrir o TikTok, para poder abrir o Netflix, para poder abrir, né, o G1, Globo.com, ou sei lá qual portal de notícia que você está acompanhando. Né? Então, é importante que eu tenha informações. Né? As informações estão chegando e eu preciso estar atualizado com as informações. Então, legal, muito bom, né? Estar atualizado com as informações, combater a alienação, mas cuidado para não atrapalhar o seu rendimento ali na leitura. A gente chama de infotoxicação. O excesso de informações chegando constantemente e acaba que você não faz um bom uso daquelas informações. Vira um negócio tóxico. Né? Para que eu preciso de tantas informações sobre o velório da rainha da Inglaterra? Para que eu preciso de tantas informações sobre, né, o Corinthians, que seja? Né? Que se abrir 4 vezes por dia, né, a página lá vai ter uma notícia nova por vez, né, que você abrir lá. Né? Ou porque... Enfim, vamos mapear essas esquivas. Tá, vamos ver estímulos, então lista a topografia dessas respostas. Se eu paro de ler porque eu estou devaneando, pensando na mulher amada. Né, que saudade, que coisa, ou que droga que eu, sei lá, que eu vi isso, que ela fez aquilo, que eu vi menos, sei lá, alguma coisa qualquer assim. Né, vamos tentar dar uma mapeada, né, no que está te, né, ajudando a se esquivar da leitura, contribuindo, né, com essa esquiva da leitura de alguma maneira. Né? Verifica estímulos antecedentes,
verifica consequências comuns, né, a todas essas esquivas que você pode estar tendo. Vamos mapear para entender a frequência dessas esquivas. Né? Tem dias que é difícil ler. Você abre e devaneia, aí pega o celular, aí depois abre lá, vai olhar um papel e mexe numa outra coisa. Atende um telefone, responde um e-mail, sei lá, qualquer coisa do tipo. Vamos entender qual é a intensidade dessas esquivas também. Né? Tem esquivas que eu tô aqui, e aí eu respondi rapidinho uma mensagem aqui e já voltei, né, para o meu livro aqui, continuei minha leitura. Né? Parece uma intensidade pequena. Né? E agora tem outros que eu vou responder uma mensagem, né, e aí depois eu fico com aquela coisa na cabeça. Né? A pessoa falei assim, ela vai ter que responder assado, vai ter que falar assim, quando é que ela vai dar a resposta, será que ela já respondeu ou ainda não? Né? E vai ficar olhando esse tipo de coisa. Né? Você abre para responder uma mensagem rapidinha, aí tem outras 65 mensagens e notificações lá no seu celular. E aí, de repente, quando você... Né, é igual o celular, eu vou só olhar a hora. Isso aqui é péssimo para olhar a hora, cara. Olha a hora em qualquer outro lugar, menos isso aqui. Olha num relógio de parede, melhor coisa assim. Né, mas olhar até esses smartwatch também é complicado. Você vai olhar a hora, você olha um monte de coisas, menos a hora. Aí você fecha o celular ou o relógio, daí depois... Que horas são mesmo? Tem que olhar de novo. Aí você vai olhar de novo. Né, ali as coisas. Então, esse excesso de estímulos, de coisa, vamos entender o que é que está atrapalhando você a estar rendendo cada vez mais na leitura. E vamos organizar as contingências de modo a enfraquecer essas esquivas. Tá? Como é que eu posso favorecer uma concentração maior, ou né, um objetivo maior? Né? Em vez de deixar a esquiva para a última coisa que sobra no dia, você vai ler, já está exausto, já está... né, privado de sono, né, ou com fome, ou com outros problemas, tá? Né, ou você vai ler em momentos que você pode estar organizando a sua leitura para poder render mais. Né? Vale a pena resolver os objetos da esquiva. Alguns deles podem ser importantes. Né? Se você descarta eles, você já não se esquiva mais. Né? Já vai focar logo nas suas coisas. Ou vale a pena bloquear essa esquiva com recursos físicos ou sociais. Por exemplo, recursos físicos, eu posso desligar o celular. Não é deixar no mudo, é desligar o celular. Tirar de perto de você. Afastar essa praga. Né, aqui para longe, para ver se você consegue concentrar melhor. Ou você pode combinar com as pessoas, né, que estão no seu ambiente social, sua comunidade verbal, suas coisas. Né, eu preciso desse tempo, não me perturba nesse momento. Né, preciso me concentrar por tanto tempo ali. Então, assim, seria o caso, né, dessas opções, de bloquear as esquivas com recursos físicos ou sociais. Ali para isso. Então, seria uma maneira melhor. Também é uma maneira de... Essa é mais uma maneira de você estar entendendo sobre o seu repertório de leitura ou o repertório de leitura do seu paciente, que no caso está buscando ajuda, porque precisa estudar mais, render mais. Então, parte disso é isso. Mapear as esquivas e ver o que pode ser feito para isso. Se você não tem como resolver aquela esquiva naquele momento, sabe, não se dedica a isso. Para de se dedicar a isso, a esquiva. Né? Tenta organizar as contingências de modo que você lembre depois. Põe um alarme para lembrar disso depois, né? Ou escreve em algum lugar, um bilhete, um post-it, alguma coisa assim. Né? Mas se for algo que você pode estar resolvendo na hora, né? Eu posso lavar a louça agora. E aí depois eu não preciso me preocupar com isso. Beleza, pode ser. Mas assim, louça também é aquele negócio que não vai parar nunca de ter. Você termina de lavar, agora vem alguém e põe um copo sujo na pia. Né? Usa um talher, alguma coisa assim, e põe lá na pia de novo. Tal. Então, até onde algumas esquivas vale a pena estar resolvendo toda hora. Né? Algumas desses repertórios ali, vale a pena estar resolvendo a toda hora, ou até onde vale a pena estar bloqueando. Né? Isso se planejando melhor, se dedicando para fazer isso num outro momento. Então, né, nossas reflexões de hoje, né, sobre o nosso comportamento de leitura. Tá? Então, promovemos a Psique Psicursos, promovemos o nosso comportamento de ler, na semana que vem com mais ideias, né, sobre esse tipo de coisa. Eu estou me virando para inventar coisas, né, sobre leitura. Serão 19 encontros no total, né? Vou ter que ter 19
reflexões, né, sobre comportamento de leitura, para compartilhar com vocês aqui. Não preparei 19 de antemão, não. As coisas vão surgindo ao longo da semana, né, ali as ideias, as coisas, eu vou tanto conversando com as pessoas, né, pessoas que me procuram, né, em função do Clube do Livro, me procuram para conversar algumas coisas, ou coisas que eu acabo lendo, né, me deparando com isso ao longo da semana, e aí venho aqui e trago para vocês, né, e a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá? Então, voltemos agora ao nosso penúltimo encontro do livro 1 da FAP, tá? Criando relações terapêuticas intensas e curativas. Esse é o nosso capítulo 6, o Self. Esse capítulo de hoje é o nosso penúltimo encontro. O Self, né, palavra que é pouco comum, né, de estar se ouvindo num ambiente behaviorista. Algumas palavras parecem ter patentes. Né? O Kohlenberg e a Tsai, eles são bons para quebrar essa ideia, né, de que tem uma patente, né, de que você pode fazer uma leitura comportamental de outras técnicas, outras práticas, outros conceitos, para que a gente consiga evoluir, né, e não só viver daqueles conhecimentos que são exclusivamente criados por behavioristas. Afinal de contas, quantos conhecimentos a gente não obtém na psicologia graças à nossa convivência com vizinhos, né? A sociologia, a biologia, né? a antropologia, a economia, né? Ou, sei lá, quem aqui, o direito, a justiça, a filosofia, e uma série de outras disciplinas que são vizinhas nossas, né? Então, quantos conhecimentos a gente não adquire, né? Com eles, a gente não pode estar usufruindo desses conhecimentos também dentro da psicologia, apesar de eles não serem necessariamente behavioristas. Então, o self, veja que ele não traduziu a palavra self, né? O Kohlenberg, ele optou por deixar o termo no inglês original. Tá? E aí o self vale para muitas questões diferentes. Podemos pensar essa questão do self para aqueles conceitos autorreferenciados, tá? Self-esteem, né? Ou autoestima, autoconfiança, autoimagem, autoajuda. Autoajuda, você chega nas livrarias, ainda existem algumas por aí, e em breve elas serão objeto de museu, a Amazon vai tomar conta de tudo, né? E as livrarias vão deixar de existir, mas enquanto elas ainda existem, você vai chegar lá numa dessas livrarias e vai passear por a seção de psicologia. Aí você vai achar duas fileirinhas assim, bem pequenininhas. Aí você vai olhar pro lado assim, vai ter seção de autoajuda. Aí tem duas colunas inteiras assim, né, de livros dispostos assim. O termo autoajuda, inclusive, pegou ficou taxado, né, de alguma coisa muito ruim, de uma coisa pejorativa. Né? E aí eles mudaram os nomes, né, ali, porque o marketing é assim, né, ele não muda o problema não, ele muda o nome, né, do negócio, ele mudou o nome agora, é desenvolvimento pessoal, né, não é mais alto, aí eles tiraram o self, né, ali do termo, né, ficou desenvolvimento pessoal, mas você sabe que é a mesma porcaria, né, assim, você pode até achar algumas coisas legais lá, cara, né, nem tudo ali é desperdício não, mas com certeza há uma inversão de valores no mercado, né? Quando você vê esses livros vendendo tanto e outros livros tão profundos, tão bons, vendendo tão pouco. Mas enfim, né, ele resolveu não traduzir. Essa é a ideia aqui do Kohlenberg da Tsai, vou deixar o termo self mesmo ali, porque a tradução, né, eu, ou auto, ou sei lá, né, ficou, né, um pouco mais solta, né, do inglês para cá. E acaba que a gente aqui entende, né? Quando a gente fala na psicologia, pelo menos quando a gente fala de self, a gente entende algumas coisas, né? Com esse termo. Se a gente não entende claramente o que o outro está querendo dizer, pelo menos não somos ingênuos para esse termo, né? A gente vai entender algumas coisas. E aí ele começa falando da relação da terapeuta com a Beatriz. Né? Beatriz fala, é terrivelmente difícil para mim ser eu mesma, né? To be myself, né? Que seria do inglês ali. E aí a terapeuta responde, mas se você não é você mesma, quem é você? E ela, eu sou quem os outros querem que eu seja. Nem eu mesma sei quando eu estou sendo eu mesma. Olha que dúvida, cara. Que
que situação, né, e é frequente no consultório aparecerem pessoas tratando essa questão do selfie, né, sem entender direito essa coisa do selfie. Então, antes dele trazer a perspectiva comportamental, né, acerca do que é o self, né, não o self como uma entidade metapsicológica, né, ou como as linhas psicodinâmicas fazem, por exemplo, ou o self como algum espaço dentro do cérebro, uma espécie de gaveta, né, dentro do cérebro onde eu abro assim e eu coloco as coisas que tem a ver comigo, ou uma coisa assim, né, menos, né, ou desculpa, ou como uma cognição, né, assim, self como uma referência mental, cognitiva, intelectual, sei lá o que é isso, né? Qual é, antes de trazer, ele traz algumas perspectivas comuns, né, do que vem ser o self, inclusive para a gente poder se apropriar dessas perspectivas também. É importante que a gente fale uma língua próxima, né, das pessoas no mundo real. A gente não viva do nosso vocabulário especialmente produzido pelo Skinner, né, e se perca entre a gente mesmo, né? É importante que a gente tenha um diálogo ali com os outros, nem que seja para traduzir o que os outros estão falando. E aí ele traz algumas definições comuns do self, entre elas o self como o eu, né, ou uma consciência permanente, né, aquela que testemunha eventos públicos e privados. Então, meu corpo vai mudando, né, mas essa consciência continua a mesma. Né? Meu corpo vai mudando, eu vou crescendo de tamanho, depois de barriga, depois diminui, depois eu fico velho, cai cabelo, cai a gravidade, puxa outras coisas para baixo assim também. Né? E vai fazendo umas coisas, minha voz muda, né? Meus hormônios mudam, minha libido muda, mas a consciência ela permanece. Né? Essa testemunha, né, ocular ou sei lá, mental, né, ali dos eventos públicos e privados. Também o self como um deflagrador de ações. Né? É o self que faz eu fiz isso, né? Eu só vou sair dessa cadeira aqui quando eu terminar meu trabalho. Né? Então meu self definiu, né, esse tipo de coisa. Né, eu quero ser um leitor voraz agora. Né, e aí me tornar uma pessoa altamente inteligente e passar em provas de seleção e também tirar ondas nas conversas como alguém que saca das coisas e por aí vai. Né, assim, enfim, né, o self como um deflagrador de ações. O self como fontes de gestos espontâneos. É o verdadeiro self. Aquele, né, lá dentro de você, que faz as coisas não porque os outros estão querendo ou influenciando, mas porque é o que você realmente quer, né, fazer. Seja lá você quem seja, né? Ali o Skinner combate bastante a ideia de homúnculo interior, né? De ser aquele mini ser humaninho que tem aqui dentro que está controlando esse ser humano aqui que está aqui, né? Na verdade, falando com vocês, né? A ideia da gente tentar ficar quase numa perspectiva de sonho, né? Eu sonho que eu estou sonhando, sabe quando você sonha que está sonhando? Né? É o seu carinha lá dentro controlando você aqui fora, esse self, né? Assim, mas, né? Seria um self, né? Quando você começa a discriminar, né, os seus eventos privados e se colocar nas situações, né, em função dele. Ali. Também o self como uma identidade, pessoal. Tá, assim, é aquilo que permanece, a percepção de igualdade do self e da existência do ser no tempo e no espaço. Tá? Eu estou nesse ambiente aqui agora. Então, meu self, né, tá aqui, Felipe, psicólogo, Clube do Livro, né, estamos falando behaviorista, FAP, né, e tal, estamos aqui, meu self, né, sob o controle desses estímulos aqui. E aí eu acabo o Clube do Livro, eu vou, né, ligar a televisão, botar o jogo do Corinthians, fazer pipoca para as crianças, fazer outras coisas, né, assim, então eu tenho uma percepção de que eu permaneço mesmo, permaneço igual, né, apesar do ambiente ter mudado, né, eu permaneço o mesmo ser ao longo do tempo e do espaço. Né? E os outros ainda reconhecem isso em mim.
os outros continuam vendo, né, me chamando pelo mesmo nome, ou se referindo a mim, né, independente dos vários ambientes onde eu esteja frequentando, ali, proporcionando estímulos, né, antecedentes e consequências para estar lidando com isso. Né? Então, existe na literatura muitas perspectivas de selfie diferentes. Né? E aí o Kohlenberg e a Tsai vão trazer alguns conceitos básicos importantes para a gente compreender o selfie na perspectiva comportamental. Quais são os comportamentos envolvidos nisso? Né? Por que desses comportamentos envolvidos com isso? Né? Então ele coloca algumas ideias aqui. Primeiro é a ideia de controle de estímulos. Tá? O meu comportamento está controlado por alguns estímulos. Né? Então eu entro aqui no Clube do Livro e algumas pessoas entram também e eu fico sob o controle da audiência de vocês. Que até o momento, por exemplo, hoje ainda não se manifestaram, mas estão aqui com a câmera desligada. Né, e eu imagino que vocês estão ouvindo, né, participando, porque vocês dão eventualmente feedbacks aqui no chat e no grupo de WhatsApp também da gente, né? Então eu fico sob o controle desses estímulos aqui e falando, né, com vocês sobre os assuntos que a gente tem desenvolvido, né, aqui, como os livros, como o comportamento de ler, como promover a psiclinha, psicursos, né, e por aí vai. Eu saio daqui e vou praticar um esporte. Então eu fico sob o controle de novos estímulos. Os estímulos têm a ver, de repente, com os adversários, com as regras do esporte, com outras pessoas envolvidas, com, né, um desempenho que eu tenho que estar realizando e tal. Né, e aí eu desligo, né, eu saio do esporte, né, pego o meu livro e vou ler. Então eu fico sob o controle desses estímulos aqui. Né, eu tento ignorar os outros estímulos, principalmente essa praga aqui, né, ali vou ficar sob controle desses variáveis, desses estímulos aqui e tal. Então, a noção de controle de estímulo. Se a gente vai falar de self, eu estou falando de um comportamento sob o controle de estímulos também. Tá? O comportamento de me autorreferenciar, de pensar a mim mesmo, né, em situações, de pensar a minha identidade, de pensar a mim mesmo como essa testemunha constante, né, dos eventos públicos e privados, de pensar meus comportamentos de forma espontânea e por aí vai. Então, vou me colocar sob controle de estímulos. Um dos grandes problemas que eu vejo no nosso sistema educacional de base, né, escola principalmente, né, é entupir a criança de matéria, disciplina. Né? São lá 17 matérias. Ela tem que estudar em uma semana. Em uma semana ela tem que ter 17 matérias diferentes. 50 minutos cada matéria. Pá, pá, pá. Né? E aí, às vezes tem 5 minutos entre uma aula e outra ali, que é o tempo de ir ao banheiro e voltar. Às vezes nem dá tempo de fazer isso. Né? E tudo. Isso... Né, a criança está sob controle da aula de matemática. Falei, caramba, equação, derivada, estrutural, aquelas coisas, né, ali eu tô aprendendo, tô entendendo números negativos, né, que mundo interessante quando você consegue entender essas coisas, né, afinal de contas a matemática nada mais é do que uma gramática, né, representando o mundo que a gente tem aqui. Ali você tá lá sob o controle disso, de repente muda a aula de história, né, a ditadura militar, foi ou não foi golpe, né? Então, essas polêmicas agora que tem, né? Essas coisas. Então, assim, às vezes você sai de controle, né? Você ainda está pensando ainda nas equações, ou na aula de física, que estudou, né, ótica, que estuda geometria, que estuda, sei lá, outras coisas, né? Vai mudar para aula de história, depois para aula de artes, depois para aula de... Né? Essa mudança de controle de estímulos, ela é muito mal pensada quando você foca no aluno. Né? Ela é pensada numa logística de produção industrial. Né, que tem que sair um, entrar o outro, pagar os professores por hora e fazer as coisas assim. Mas ela não funciona direito quando você pensa, né, no rendimento das pessoas ali para isso. Então você está se colocando sob controle de estímulos. Né? Vamos botar o self depois aqui nessa história do controle de estímulos. Ele fala do tato também, que a gente já falou em alguns momentos antes. O comportamento de descrever estímulos públicos ou privados. Tá? Que tem como antecedente, então, uma variável física, né, pública ou privada, e tem como topografia da resposta, né, o seu relato verbal descrevendo aquilo,
nuvem, carro azul, né? Ou sei lá, qualquer outra coisa assim. Ou dor de dente, né? Assim, fome, essas coisas assim. Ou não, e, né, essa topografia e como consequência a aprovação social. Tá? A comunidade verbal dando aquele joinha. Muito bem, nuvem, aí criança, boa. Aí, só... Então assim, a pessoa começa depois de um tempo a descrever estímulos relacionados a ela mesma. Né? Ele maior ou menor, começa com as comparações, né? Maior ou menor, igual ou diferente, né? E por aí vai. Né? E depois aqueles que tem a ver, ela vai tateando ela mesma aos poucos. Né? E aí vai criando a noção de self, né? Quando ela vai tateando ela mesma aos poucos ali. Até ele poder falar da unidade funcional. Tá? A unidade funcional, assim, né, ele explica como é que a gente constrói pequenas unidades funcionais, né, desde nenenzinho. Ali é mais fácil entender até a criança, né, naquele contexto, porque a criança não tem repertório nenhum. Então os exemplos são bem claros ali para ela. Tá? Mas em adultos é a mesma lógica, cara. Né? Se o adulto já tem um certo repertório de base, às vezes você já começa daqui e vai daqui para lá. Né? Mas se falta algum repertório de base no adulto, você tem que descer o nível, né? E começar lá da linha de base dele. Tá? Vale a mesma coisa, vale tanto para a construção da noção de self, quanto para a construção de repertórios ligados à matemática, por exemplo. Tá? Às vezes o aluno está no segundo grau, mas falta para ele alguns conceitos básicos de matemática. Né? Porque ele passou porque fez uma média ao longo do ano ali, né? Uma das matérias ele pegou muito mal, a outra ele pegou direitinho, aí deu uma equilibrada, ele passou de ano. Ou, né, tem trabalho em grupo, e aí ele vai lá e passa, né? Com trabalho em grupo ele consegue uma nota boa para passar, mas individualmente ele não conseguiria essa nota. E outras coisas assim, sabe, Aline? Então, né, a noção de unidade funcional, depois ele explica como é que vai crescendo essas unidades funcionais, para ficarem maiores, até mesmo unidades mais abstratas, né, como é a ideia de self também. Né, a pequena unidade funciona, o eu, né, como uma pequena unidade funcional, começa lá com neném sorvete, né, neném sorvete, né, assim, aí vai lá e dá o sorvete para a criança. Né, assim, ele começa a construir ali, aí na segunda etapa, né, daquela construção de unidade funcional, ele fala, neném quer sorvete, neném vê um carro, né, neném sente frio, né, neném sente fome, sei lá, vai descrevendo algumas, vai tateando, né, assim, algumas contingências, né, assim, alguns estímulos, né, e construindo uma noção mais ampla, né, ali de, porque o neném, o neném, né, aquele ser humaninho selvagem, ele não tem a palavra eu, né, dentro dele. Ele sequer faz uma diferença entre ele e a mãe quando ele nasce. Né, assim, então é um conceito que ainda vai ser criado. Então ele começa a falar de si mesmo muitas vezes em terceira pessoa, porque é como os outros falam com ele. Né, então ele vai repetindo. Né, Felipe sorvete, Felipe quer sorvete, então toma um sorvete aqui. Né, aí depois ele vai criando o termo, né, eu. Eu quero sorvete. Né, eu vejo o Corinthians jogando. Eu faço, né, tais atividades. Então ele vai criando essa noção ali de unidade funcional. Tá? Ele maior que está ligado a esse conceito de eu. Então isso precisa ir crescendo, né, ao longo do tempo, essa noção com a pessoa. Tá? Sem falar no quadro de equivalência de estímulos, que ele não entra aqui, né, mas a pessoa vai se relacionando às suas qualidades, né, do shelf, as suas coisas assim. E aí nesse processo, né, de construção do self, com o tempo, a criança, ou o adolescente, ou até mesmo o adulto, seja tardiamente, o que seja, ele vai colocando a sua noção de self sob controle de estímulos privados. Do que aqueles estímulos onde os outros não têm acesso. Né? Só eu tenho acesso àqueles estímulos. Tá? Estímulos públicos, né, são aqueles estímulos onde mais de um observador tem acesso. Eu e mais um, pelo menos. Né? E os estímulos privados não. São aqueles estímulos onde só eu tenho acesso.
Então eu vou ter que colocar essa noção de self sob o controle desses estímulos, né, para construir a ideia de eu. Né? O eu não pode depender do ambiente, pois o ambiente muda, mas eu, né, assim, a ideia de organismo, de consciência, ou de que seja, eu continuo o mesmo, né, ao longo do tempo. Então eu tenho que colocar essa ideia de self, né, sob o controle de estímulos privados. Seria, digamos, uma evolução saudável, né, da noção de self ali. Né? E aí ele fala, inclusive ele vai voltar a esse ponto para descrever os problemas, né, de self. Inclusive com graus de gravidade diferentes. Né? Tá? E aí, para falar, por último, dos conceitos básicos, né, ele vai falar da qualidade do eu. Então, ele dá o exemplo, né? A criança vamos tatear uma borboleta e depois tatear a si mesmo, o self, né? Ali. Quando você vai descrever uma borboleta voando ou parada, né, você começa a relatar atributos físicos dela. Né, o tamanho dela, a cor dela, o formato dela, movimentos que ela faça, né, ou coisas assim. E a classificar, né, parecido com outros animais, outras coisas assim. Né, quando você vai descrever a si mesmo, você tem um universo muito maior de estímulos para poder estar descrevendo. Boa parte desses estímulos são do seu universo privado, né, e não de um universo público, né, que acaba, enfim, onde os outros não têm acesso. A gente não tem acesso ao universo privado da borboleta. Né? A borboleta pode, né, como diria ali Raul Seixas, né, aliás, o Raul Seixas cantando sobre o filósofo chinês lá, né, que era um filósofo chinês que um dia dormiu e sonhou que era uma borboleta. Aí ele acordou, ele não sabia mais se ele era um filósofo que sonhou que era uma borboleta ou uma borboleta que sonhava que era um filósofo. Né? Ele ficou naquela dúvida. Né? A gente não tem acesso às contingências privadas da borboleta para estar vendo que viagens se passam, né, na cabeça dela ali. Como ela está pensando, né, na vida. Mas quando se trata da gente, sim, temos condições de fazer isso. Né? Então tem um problema de acessibilidade, né, ali para poder falar da ideia de self. E tem um problema também de vocabulário, para estar descrevendo essas qualidades todas do eu. Né? O eu como... aliás, que é o problema do behaviorismo frente ao senso comum e ao modelo médico. Né? O senso comum e o modelo médico andam muito mais próximos, né? Embora cada um tenha um certo vocabulário ali específico, eles andam muito mais próximos do que entre eles do que a gente, né, behavioristas desses dois modelos ou de outros modelos. Né? Por exemplo, em vez de falar de memória, o ideal era falar de lembrar ou esquecer. Né? A gente refletiu já sobre isso em outro capítulo. Né? Em vez de falar de pensamento, ele fala sobre pensar. Né? Em vez de falar de pensamento de crenças, de regras, vamos falar sobre pensar. Né? Então, seriam vocabulários que ajudariam a gente a ter uma noção de self mais comportamental. Né? Então, com esse pano de fundo, né, ele entra nas questões de clínicas relacionadas ao self, tá? Os problemas, né, que podem aparecer para isso. E ele classifica esses problemas em níveis de gravidade. Tá? A gravidade dos problemas do self são baseados no grau de controle privado da unidade funcional eu. Depois quero até feedbacks, se essa parte foi fácil de pegar ou não, para vocês durante a leitura e durante a explicação aqui também, né, para eu poder, né, imaginar, né, como é que vocês estão se desempenhando, né, na compreensão do livro e dos conceitos aqui, tá? Eu já imagino que seja uma parte mais difícil, né, tá pegando essa parte do self aqui. Então, assim, distúrbios menos graves do self. Ele começa com isso, depois ele vai para os distúrbios mais graves do self. Tá? Os distúrbios menos graves, existe um número substancial de respostas eu-x, né, assim, eu vejo, eu faço, eu sinto, né, essas coisas. Tem um número substancial de respostas eu-x evocadas por estímulos privados. Mas também tem um número significativo dessas respostas sob controle público, parcial ou total. Tá? Quando eu coloco, cara, meu self, né, sob controle público, seja parcialmente ou totalmente, né, eu já vou começar a ter problemas. Tá,
Então, o senso de self ele passa a ser afetado pela presença dos outros, pelas opiniões dos outros, os humores, seus desejos, né, e por aí vai. Então, eu fico com o self refém, né, dos outros. Minha noção de autoestima, de autoconfiança, de autoimagem, de outras coisas, né, passa a depender de um outro. Né? Então, fica um self instável ou inseguro, né, quando você tem dificuldades em conhecer o que os outros querem ou sentem. Se meu self depende dos outros, né, e eu não consigo fazer uma boa leitura dos outros, eu vou ficar inseguro. Né? Então ele dá um exemplo que eu achei muito didático, né, no livro. Que ele vira assim e fala, a mãe tá com o neném. Né, ali, a mãe fala, neném quer doce? Toma aqui doce. Não, toma aqui doce e tal. Às vezes a mãe faz uma boa leitura, né, das necessidades da criança, das vontades dela também, né, e aí consegue oferecer a ela o que ela gostaria. Né, mas às vezes não é uma questão de fazer uma boa leitura da mãe. Né, da mãe fazer uma boa leitura dos comportamentos ou necessidades do filho. Né, ali é uma questão do que ela está impondo, né, ali mesmo. Né, tem hora que a criança fala, neném quer doce. Aí a mãe tá de mau humor. Não, neném quer doce não, neném quer doce não. Fica aí, daqui a pouco você vai almoçar. Neném quer doce não. E dá aquela invalidada. Né, ali. Então, né, a criança começa a construir uma noção de self que depende do humor do outro. Depende de uma série de coisas do outro que ela não tem controle. Que ela não tem acesso, porque ela não consegue... Né, ou ela vai ter que aprender a ler, né, os eventos privados da mãe, e aí ela passa a desejar ou não desejar dependendo da mãe. Isso acaba distorcendo a noção de self. Tá? Então, dependendo da leitura do outro, eu desejo ou não desejo alguma coisa. Né? Se meus pais estão de mau humor, eu não vou desejar nada não, vou ficar quietinho aqui para não levar uma bronca. Mas se meus pais estão de bom humor, aí eu já desejo, né, pedir um monte de coisa para eles. Eu desejo comida, eu desejo livros, brinquedos, eventos, programas, saídas ou outras coisas assim. Né? Então, se seu marido e mulher estão de bom humor ou não, você deseja alguma coisa, né? Se não, você não deseja. Não é isso. Então, pessoas que crescem nessas condições, né, chegam no momento que eles estão lá como adultos, reunidos num restaurante, né, para encontrar outras pessoas e amigos e tudo mais. Aí chega o garçom e fala para eles, você quer sobremesa? Aí ele para assim, vira para os outros, vocês querem sobremesa, gente? Né, antes de responder, sabe? Ali ao garçom se ele quer sobremesa ou não. Então, são pessoas que também ficam muito sensíveis à opinião dos outros. Tá? Por exemplo, no caso onde a terapeuta fala, fulano, você pode fazer melhor do que isso. Né? E aí a paciente ficou extremamente incomodada e queria largar a terapia antes que ela fosse abandonada. Ela previu que esse comentário, né, em momentos anteriores, ela foi abandonada pela pessoa que ela tinha uma relação muito íntima. Né? E aí ela previu que esse comentário poderia sinalizar algo desse tipo e já resolveu encerrar a terapia logo. Aí o terapeuta tem que ter uma DR com a paciente para dizer, não, eu estou comprometido com você sim, né? Eu não quero que você vá embora não, mas eu preciso entender melhor algumas coisas aqui. Né? Por que você não se comportou de tal forma, por que você não se expressa de tal forma, né? E por aí vai. Né? Então, a criança que cresce sob controle de reforçamento arbitrário, né, ela vai se sentir controlada e manipulada pelos outros. Tá? E aí ela vai não só reagir com contra-controle, né, a tendência com o tempo é essa, né, como ela vai também apresentar menos espontaneidade e menos criatividade nas suas interações. O autor fala do transtorno de personalidade narcisista. Ele coloca o narcisista como uma pessoa que fantasia um controle sobre o outro que é similar ao controle que ela tem sobre o próprio corpo dela. Que um adulto exerce sobre o próprio corpo. Né? Então os narcisistas são incapazes de se basear nos próprios recursos internos e, portanto, criam intensas ligações com os outros, né, para envolver os outros e acabar mexendo, fazendo com que os outros façam por ela algumas coisas também. Né? Então o narcisista ele tem dificuldade de diferenciar os seus desejos dos desejos dos outros e impõe os desejos dele em cima dos outros. Então, ele apoia-se excessivamente em reforçadores externos. Tá? Admiração,
elogios, presentes, né? Para eu ter um senso de self. Se o outro não me elogia, se vocês não me elogiarem hoje, eu vou começar a achar que eu sou um psicólogo ruim, que o clube do livro não presta, que o que eu estou fazendo aqui não funciona, que eu devo largar isso e fazer outras coisas assim. Agora, se vocês me elogiarem, eu vou ler pra caramba, eu vou puxar novos assuntos, eu vou fazer isso ali. Né? Tudo bem eu ser influenciado pelo ambiente, mas eu tenho que ter uma noção de self mais estável, sabe? Para não ficar tão refém assim dos outros, tá? Então, o narcisista ele sabe controlar o outro e manipular o outro para tornar as relações interpessoais mais toleráveis. Tá, Marinho? Então, esses seriam distúrbios menos graves do self, né? Porque parte está sob o controle de estímulos privados e parte sob o controle de estímulos públicos. Isso vai dar alguma noção de self inseguro, instável ali, né? Já os distúrbios graves do self, né, eu tenho um grande número de respostas, eu X, né, eu tenho um grande número dessas respostas sob o controle público. E aí ele dá alguns exemplos, como transtorno de personalidade borderline e transtorno de múltiplas personalidades. Tá? No caso do borderline, ele dá um exemplo. Né? A pessoa fala, eu me sinto vazio. Né? Isso, né? Esse relato verbal, eu me sinto vazio, né? Não descreve o universo privado. Né? Que às vezes tem relações interpessoais que tem, né? Fisicamente por dentro eu não estou vazio. Né? No máximo fome, né? Ali, estômago vazio. Mas, né, então, metaforicamente, né, ali ela só tem algumas relações, mas ela não fica sob o controle delas. Ela prefere descrever isso. Né, assim, então, isso não descreve o universo privado, mas está sob o controle de comportamentos dos outros, especialmente do pai e da mãe. Né, que às vezes não dá admiração, ou elogio, ou o reforço que ela gostaria, ela se percebe como vazia. Pais que invalidam. Aí ele dá algumas análises sobre contingências históricas que podem modelar esse tipo de repertório, tá? Deficiente. Né? Por exemplo, quando os pais invalidam o relato das crianças sobre experiências emocionais. Né? Como não dá muita bola, ou diz que não é assim não. Ah, eu estou ansioso. Não, não tá não, isso é besteira, não é para estar ansioso não. Né? Ou quando os pais simplificam demais a facilidade das pessoas fazerem uma gestão emocional e se controlarem, né? Quando as pessoas pensarem e agirem sobre a situação. Então isso invalida a criança pedir ajuda, né, sobre como lidar com isso e não justifica pedir ajuda. Porque é muito simples, é muito óbvio, é muito claro. Para a criança não é, ela não está apresentando. Né? Pais que criticam excessivamente as crianças ou respondem punitivamente quando a criança expressa preferências, valores, crenças que não condizem com os pais. Os pais vão lá e punem. Então ele começa a ele vê que ele não tem uma noção de autonomia, ele fica se colocando sob o controle do outro. E aí quando os pais vão embora, a pessoa perde a noção de self, né, de eu, ali naquele ambiente, né? Também crianças que não têm suas necessidades básicas atendidas, tá? Como tem pais muito negligentes, né, ou passam necessidades muito graves, assim. Né, eles acabam desenvolvendo também essa noção focada no outro. E aí os adultos nessa condição podem, por exemplo, estar construindo uma sequência de relacionamentos casuais para preencher esse vazio, né, mas não conseguem trabalhar uma intimidade, né, de forma mais profunda, porque para isso precisa ter uma noção de self mais estruturada. E o de transtorno de múltiplas personalidades, né, onde ele analisa que estatisticamente é bem menos comum. Né? Aliás, né, o transtorno de personalidade borderline, né, ele inclusive cita a Marsha Linehan, né, que é a autora, fundadora, né, da DBT, que é o nosso, vai ser a nossa referência né, daqui a 2 semanas. Né, vamos mudar para esse livrinho aqui. Então, ele está citando já ela aqui de antemão. E aí ele vai falar de múltiplas personalidades, né, falando que esses quadros de múltiplas personalidades têm como origem um trauma muito significativo na infância, tá, que é um período da vida onde a pessoa tem menos repertório e onde essa noção de self ela é formada de forma mais intensa. Né, pode ser um abuso sexual, físico, negligências extremas, ou a pessoa testemunhar uma morte violenta. E aí isso faz com que ela crie uma personalidade alternativa. Tem o host,
né, o principal, e os alters, alter ego, né, os alters, ali que são desenvolvidos como uma noção de self alternativo para lidar com certas contingências, né, que são diferentes, inclusive, da personalidade do host, né, ali. Então, essas múltiplas personalidades, elas podem interagir entre si com consciência ou sem consciência, né, da existência uma da outra. Tá? O valor adaptativo, né, dessas personalidades alternativas está muito baseado nas contingências de segredo e de decepção. Né? Por isso que a pessoa, às vezes, mantém esse quadro por muito tempo, né, antes de ser diagnosticado. Demora para ser diagnosticado esse tipo de quadro. Né? E aí são contingências públicas que controlam a noção de self. Tá? Então ele dá um exemplo, a criança vai lá, a menina vai lá e abraça o pai, sente um carinho e um acolhimento e uma coisa. Quando ela vai abraçar outra pessoa, ela pode reagir completamente diferente, né? Assim, de forma agressiva, né? Às vezes muda até o tom de voz, e a noção até de gênero muda, né? A percepção para isso. Né? O self da criança ele é mais flexível. Tá? Ele pode estar. A criança brinca de Batman, por exemplo, acreditando que é o Batman, né? Ela pode ficar de castigo no quarto e aí ela brinca que é um super-herói para se esquivar das contingências da solidão. Mas ela aos poucos vai crescendo e consolidando uma noção de self, né, que é mais estável, né, em vários ambientes diferentes. Quando ela não consegue, por exemplo, se lembrar, né, de uma outra personalidade que ela tenha, isso pode ter a ver com uma forma de se proteger do trauma, de se esquivar do trauma. Né? Ele dá exemplo de experiências fora do corpo, né, e por aí vai. Então, como dicas, respeitar as diferentes personalidades da pessoa, aos poucos ir trabalhando para que elas ganhem mais consciência, cada personalidade, cada alter ganha mais consciência de que existem outros e de que eles coabitam o mesmo corpo. Tá? Então, com essa consciência aumentando, o terapeuta se retira do papel de mediador entre personalidades, né, e passa a caminhar de forma mais clínica. A cura para esse tipo de caso vai ser você se equilibrar, né, com as suas múltiplas personalidades aí se equilibrando, né, ao invés de viver em conflito uma com a outra. Né. Ele dá até o exemplo da paciente que fala que tem múltiplas personalidades, todos os dias ela medita, pensa nas múltiplas personalidades e diz: eu não vou abandonar vocês, né, eu não me esqueci de vocês. É uma forma dela equilibrar, né, ali. Enfim, né, depois ele fecha com algumas dicas, com algumas reflexões clínicas, né, um caso clínico ali, que o nosso tempo estourou, não vai dar para a gente explorar aqui agora, mas o que já está contido, né, os conceitos principais nesses pontos que a gente trouxe até agora. Então eu queria agradecer a presença de vocês nesse nosso encontro. No próximo encontro, vamos ler pela primeira vez 2 capítulos. Tá? Vamos aumentar para poder fechar aqui esse livro, né, que é o capítulo 7 e o capítulo 8. Capítulo 7, FAP, a ponte entre psicanálise e terapia comportamental. Olha que interessante. E o capítulo 8, sobre reflexões éticas de supervisão, de pesquisas, né, e de outros temas culturais também ali envolvidos. Sandra, levantou a mãozinha aí. Diga, por favor. Tá legal. Obrigado, Sandra, pelo feedback, pela mãozinha, pelas palminhas também agora. Né? Sintam-se todos virtualmente abraçados por mim. Gente, beijo, tchau. Até semana que vem, nesse mesmo horário, para a gente fechar o nosso primeiro livro do Clube do Livro. São 3. Vamos fechar nosso primeiro. Valeu, gente.